Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um trabalho de estudo sobre a Bíblia na TV, na nossa querida Rede Mundo Maior, onde nós já estamos, graças a Deus, há 10 anos, pautando sempre para trazer algo que possa lhe libertar de preconceitos, que você procure ouvir, refletir, não precisa seguir nem acreditar no que eu digo, mas verifique se o que nós falamos procede. O nosso objetivo aqui não é polemizar, não é agredir, gosto de repetir, não é agredir a tua fé, a tua religião, porque somos ecumênicos. Sou espírita por conhecimento, mas não fazemos proselitismo. Nós seguimos o que nos informa Kardec, com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque no ensino moral de Jesus é onde todas as crenças podem se encontrarem. E o nosso objetivo é fazer com que você seja uma pessoa que conviva com as diferenças da religião do outro, sem nenhum problema, sem nenhum preconceito. O preconceito religioso é uma das coisas que eu acho mais deprimente no ser humano, porque Jesus sempre foi ecumênico, sempre amou indistintamente. E você não pode se intitular um seguidor do Cristo se você não compreende, não ama o seu semelhante. Nós hoje vamos falar aqui de um e-mail do nosso querido, um irmão da nossa querida Minas Gerais, da cidade de Lagoa da Prata, chamado Juliano Timóteo. O e-mail dele é um e-mail que fala exatamente do primeiro rei de Israel, Saul, da tribo de Benjamim, ficava ao norte da tribo de Judá, e que ele coloca aqui o seguinte: ao programa Abrindo a Bíblia, Severino Celestino. Gostaria, antes de mais nada, parabenizar esse belo trabalho de análise dos textos bíblicos. Não encontramos muito material disponível na internet produzidos por espíritas. É muito importante, a meu ver, as interpretações sobre a luz dessa maravilhosa doutrina. Minha questão é sobre a história de Saul, que já foi falada em alguns programas, mas tem alguns estudiosos que insistem em dizer que o espírito do profeta que Amédio fez subir era um demônio, porque ele subiu, dando a crer que ele estava nas profundezas e não desceu do alto, como teria que ser um espírito de Deus. E que em seguida a sua profecia deu errado, porque Saul não morreu no dia seguinte, mas sim alguns dias depois, e ainda teria errado ao dizer que todos os seus filhos morreriam, e nem todos morreram, segundo alguns estudiosos. Estou um pouco confuso com tantas traduções que tenho encontrado. Desde já agradeço pelo amor e dedicação a esse trabalho junto aos telespectadores, que nos necessitamos muito aprender. Abraço ao Senhor e fique com Deus. Meu caro irmão Timóteo, eu queria dizer que o seu e-mail eu achei muito importante por vários fatores. Nós estamos aqui com a Torá, com a Bíblia, nós temos ouvido realmente isso que você fala por alguns irmãos de outras religiões que ainda estão presos à geografia. Eu parabenizo o trabalho de Allan Kardec, porque o Espiritismo é filosofia, moral religiosa e ciência. E a ciência é muito nobre, a ciência é muito importante, primeiro para tirar e dirimir dúvidas. Essa questão que você fala, que ele diz assim, que o espírito que a mulher viu subir era um demônio porque ele subiu dando a crer que ele estava nas profundezas e não desceu do alto. Ora, se você for analisar a ciência, isso é uma coisa tão relativa. Como a Terra gira, o que está no alto de manhã pode estar embaixo da noite. Então a geografia aqui não quer dizer absolutamente nada. Eu vou lhe justificar
a tendência nossa aqui é contar essa história que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28 em diante. A história do rei Saul, que muitos utilizam até o ponto de dizer que Saul foi morto porque ele consultou a médium ou a pitonisa de Endor. Ora, a causa da morte de Saul não foi essa. A causa da morte de Saul foi a sua desobediência. Aqui está narrado que no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 1 em diante, 3 em diante, Saul e a feiticeira de Endor. Feiticeira aqui pode ser traduzida como médium. A gruta de Endor é visível essa gruta de lá do Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Coincidência não existe. A mulher do lado de lá recebe Samuel, que veio falar com Saul. Samuel no mundo espiritual e Saul no mundo material. Se estava em cima ou estava embaixo, a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu quero situar a questão assim. Entre o Monte Tabor e a gruta de Endor tem o vale do Esdrelon, aonde se fala que vai haver a batalha de Gog e Magog, que eu até já falei em alguns outros programas aqui. Mas a questão é que do lado de lá, a Saul recebe Samuel. Do lado de cá, Jesus recebe Moisés e Elias, provando a comunicabilidade, o contato, a possibilidade de quem está lá no mundo espiritual possa voltar para o mundo material. E isso não tem nada a ver com demônio, com Satanás, com o diabo. Dê o nome que você der, que nós vamos esclarecer isso na segunda parte do nosso programa. Não saia daí.